Olá, bem-vindo ao canal A Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Eu espero mesmo que você já tenha assistido o vídeo número 1 que postei aqui sobre chuva serôdia e o caráter cristão. Esse é o vídeo número 2. Mas eu espero que você já tenha assistido os outros também que postei aqui. Postei a lei dominical não vem dos papas, postei a ressurreição dos adventistas, postei um vídeo curto que eu falo dos temas escatológicos que eu vou abordar e estou abordando aqui no canal nesse mês de abril. Eu espero que você assista aquele vídeo, Projeto Escatológico é o título do vídeo, e coloque nos comentários daquele vídeo os estudos que mais te chamam a atenção e que você gostaria que eu abordasse aqui no canal. Você viu que a partir de sábado passado eu falei sobre a chuva serôdia, o estudo número 1, e hoje é a continuação. Repito, eu estou partindo do pressuposto que você assistiu aquele vídeo. Se você não assistiu, eu preciso que você dê pausa nesse vídeo e assiste aquele primeiro para que você possa compreender o tema desse segundo de maneira plena. Você viu que a ênfase que eu dei no sábado passado, naquele vídeo, foi sobre o caráter e a pregação do evangelho por ocasião do derramamento da chuva temporã sobre os discípulos e o derramamento da chuva serôdia sobre esses cristãos adventistas que estarão vivendo agora nos últimos dias. O tema de hoje é a continuação, ok? Chuva serôdia e o caráter cristão 2. Eu estou postando esse vídeo na quarta-feira, conforme eu prometi, mesmo não tendo tantas visualizações quanto eu esperava aquele primeiro vídeo. Eu espero realmente que todos aqueles que estão me acompanhando aqui no canal Busca tenham assistido aquele primeiro vídeo. Então hoje eu vou dar continuidade àquele vídeo que eu falei e já vou também começar a falar um pouquinho sobre o nosso próximo tópico. No sábado que vem, eu vou começar a tratar aqui sobre o fechamento da porta da graça da perspectiva do Espírito Santo. Então não perca sábado à tarde, sempre eu solto sábado à tarde, meio-dia, horário aqui de Boston, e 1h da tarde, horário do Brasil, de Brasília no caso. Eu gostaria que você assista esse vídeo e já encaminhe para outros e já avise outros sobre o tema da próxima semana. Estamos numa sequência escatológica aqui no canal. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou ler 3 ou 4 textos que eu li no sábado passado para encaminhar você para aquilo que nós vamos ler no decorrer do estudo, como complemento do estudo da semana passada, ou de sábado agora, passado. E aí então eu fecho esse estudo, repito, com já colocando algumas ideias para você daquilo que a gente vai abordar sobre o fechamento da porta da graça. Vamos estudar então o próximo tema, fechamento da porta da graça, e depois vamos estudar sobre os outros temas escatológicos que propus naquele vídeo que eu estou pedindo para você assistir já há algum tempo, espero que você tenha assistido. Então, nesse momento, eu convido você para você fazer uma oração comigo e aí a gente então começa os estudos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela atuação do Teu Espírito em nós, que o Senhor nos ajude a estarmos realmente de coração e de mente abertos para aquilo que o Senhor tem para nós. Não só abra nossa mente agora, mas também nos dê forças, o poder para que a gente possa, através dos nossos estudos pessoais, compreender a Tua vontade e colocar em prática em nossa vida diária. Em nome de Cristo oramos. Amém. Muito bem, canal A Busca começa agora então a busca desse segundo tema sobre a chuva serôdia. Muito bem, abra então aí a sua Bíblia, embora a gente vai usar muito mais o Speed Profecia. Você se lembra que sábado passado eu mencionei um texto bíblico, São João capítulo 14, e mostrei para você que os discípulos já possuíam o Espírito Santo, li o verso 16 e 17. O Espírito Santo já estava nos discípulos, mas Jesus disse que o Espírito Santo estaria neles de forma futura. E isso acontece com a gente também. No estudo da semana passada eu mencionei que o Espírito Santo já está conosco através da chuva temporã e nós precisamos agora cumprir as condições que Deus colocou, estabeleceu, para que a gente possa, utilizando-nos da chuva temporã, utilizarmos agora da chuva serôdia, que já começou a cair, eu creio assim, e eu espero que você também. Nós vamos então ler alguns textos que eu li na semana passada, ok? De maneira especial de testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. Vou ler 3, 4 textos que li desse livro na semana passada
E aí vou dar a ênfase que eu dei na semana passada, e aí vamos entrar nos textos desse estudo agora, ok? Como o orvalho, está aparecendo na tela aí, como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para outro o processo de crescimento espiritual. Você lembra a ênfase que dei na semana passada sobre esse texto? Ellen White menciona a palavra germinar, depois ela menciona a palavra amadurecer. Aqui estão caracterizadas as duas chuvas, germinar a chuva temporã e amadurecer é a chuva serôdia. E aí ela menciona que assim como essas chuvas, assim, ou o que simbolizam essas chuvas? Ela diz assim: o Espírito Santo é dado para levar avante de um estágio para outro, ou seja, da germinação para o amadurecimento, o quê? O processo de crescimento espiritual. Nosso crescimento espiritual é um processo, ok? O que faz? Qual é o agente que faz, que atua nesse nosso desenvolvimento espiritual, nesse processo de crescimento espiritual? É o Espírito Santo, através das chuvas temporã e serôdia. Eu disse a semana passada que esse tema ele é muito mal compreendido na igreja, porque muitos adventistas pensam que a chuva serôdia, quando virá, será única e exclusivamente para a pregação do evangelho. Não, absolutamente. Muitos perfeccionistas, que é uma ala da igreja, infelizmente, muitos perfeccionistas acreditam que também, quando o Espírito Santo vier, o caráter deles já estará perfeito. Lembrando que eu vou fazer aqui no canal um estudo sobre perfeccionismo em Ellen White. Você vai se surpreender com o que nós vamos estudar aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Até agora à tarde, eu não vi ninguém lá no canal colocando que naquele estudo, projeto escatológico que eu mencionei, não vi ninguém colocando que gostaria de saber sobre o assunto do perfeccionismo. Isso me preocupa. Porque se você ainda não se deparou com pessoas que acreditam no perfeccionismo, você vai se deparar. E você precisa ter bases para responder. Então, repito, vou fazer um estudo aqui sobre o perfeccionismo. E eu vou surpreender você, ok? Os perfeccionistas são aqueles dentro da igreja adventista, uma ala na igreja adventista, infelizmente, que acreditam que mesmo antes de Jesus voltar, mesmo antes da porta da graça fechar, mesmo antes de Jesus terminar o seu ministério de intercessão no céu, nós devemos ter o nosso caráter completamente purificado a ponto de impecabilidade, não pecarmos mais. Ellen White tem alguns textos que eles usam, que eu vou abordar aqui, vou mostrar para você que eu não compreendo assim, e a igreja adventista do sétimo dia também não compreende. Ok? Então se prepare para o que a gente vai estudar. O que nós estamos vendo? O desenvolvimento do caráter, o desenvolvimento do crescimento espiritual se dá através do Espírito Santo. E eu tenho dito aqui desde sábado passado, eu disse que a chuva serôdia também desenvolve o nosso caráter. Veja, seria contraditório Ellen White usar a palavra amadurecer em referência à chuva serôdia, se a chuva serôdia não fosse para também desenvolver o nosso caráter. Porque está amadurecendo. Ou seja, quando a chuva serôdia chegar, ela não encontrará o nosso caráter já amadurecido. Não, a chuva serôdia vai amadurecer o nosso caráter. Quando a chuva serôdia vier, não encontrará o nosso caráter perfeito. Ela trabalhará para que o nosso caráter esteja perfeito, ou se aperfeiçoe cada vez mais, porque santificação não é glorificação. Mas deixa esses detalhes para quando eu estudar aqui sobre o perfeccionismo. Um outro texto que li a semana passada, o amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça. Terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Então, repito, ênfase, quando a chuva serôdia vier, ela chama de amadurecimento do grão, quando a chuva serôdia vier, a chuva serôdia, terminará o trabalho que a temporã começou. Repito, não faria sentido
Ellen White ter escrito o que estamos lendo se a chuva serôdia já encontrasse o nosso caráter perfeito. Ela está dizendo que a chuva serôdia amadurece o caráter e, nas palavras dela agora, representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. A terminação. Ou seja, quando a chuva serôdia vier, ela vai terminar. Quando a chuva serôdia vier, não vai encontrar o trabalho do desenvolvimento do caráter já terminado. Não, ela vai terminar, ok? O que eu estou dizendo desde sábado, a chuva temporã simplesmente começa um trabalho e a chuva serôdia amadurece esse trabalho. Que trabalho? É o trabalho de aperfeiçoamento do caráter. Lembre-se que li, isso vai ficar mais claro agora, lembre-se que li a semana passada que esse desenvolvimento do caráter que a chuva serôdia vai concluir precisa já estar em andamento, senão eu não vou receber a chuva serôdia e não vou compreender a chuva serôdia nos meus irmãos. Então eu não posso parar indolente, como diz a expressão que ela mesma mencionou no estudo da semana passada, você se lembra? Eu não posso estar estagnado na minha vida espiritual, no meu crescimento espiritual, em indolência. Não, eu preciso estar ativo esse desenvolvimento do meu caráter para que eu receba a chuva serôdia e esse desenvolvimento continue. Ok? Estou mencionando aqui coisas que falei no sábado passado e que são extremamente importantes para o que a gente vai estudar aqui ainda. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Veja de novo, a semente ou a chuva serôdia desenvolve até a perfeição. Quando a chuva serôdia vier, não encontra o nosso caráter já perfeito. O nosso caráter estará em desenvolvimento. E aí a chuva serôdia é que desenvolverá, nas palavras dela, até a perfeição. Percebe que eu estou colocando o texto aqui de maneira integral na tela. E depois, quando eu vou dando ênfase, eu estou colocando ele pequenininho aqui do lado para que você não só ouça o que eu estou dizendo, mas também, enquanto eu estou lendo pedaços do trecho, você fixe os olhos no texto. Isso precisa ficar gravado na sua mente. Repito, seria interessante você assistir esse sermão 2, 3, 4, 5 vezes, esses 2 sermões especialmente, porque eu repito por ênfase. Têm sido muito equivocados os ensinos que muitos líderes na igreja adventista têm dado a respeito da chuva serôdia. E esse é um tema extremamente importante, que com certeza, se você não foi abordado ainda por hereges da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por dissidentes na Igreja Adventista do Sétimo Dia, se você ainda não foi abordado sobre esse tema, você o será. Foi Deus que começou a obra, e Ele terminará a sua obra, tornando, qual é a obra? Tornando o homem perfeito em Jesus Cristo. É Deus quem faz, ok? Mas, esse mais aqui tem total importância, mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva serôdia. O que ela está dizendo? Foi Deus quem começou, Ele terminará. E aí eu li chuva serôdia, mas o texto é chuva temporã. Diz, Deus começou, Ele terminará. Terminará o quê? A obra de tornar o homem perfeito em Jesus Cristo. Mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que a chuva temporã não é para terminar a obra. Deus começou com a chuva temporã. E o que vai terminar? Deus através da chuva serôdia. Veja que esse mas mostra que a primeira sentença ela está falando da chuva serôdia. Mas não deve ser negligenciada a chuva temporã. Ou seja, é a chuva serôdia que termina a obra de tornar o homem perfeito. E esse é um dos textos que os perfeccionistas pegam para dizer que nós precisamos estar perfeitos antes da volta de Jesus. Não perca os próximos temas. Por favor, repito, eu apelo para você. Se você está achando interessante esses temas, divulgue, por favor. Divulgue para outras pessoas. Eu não tenho Facebook, eu não tenho nenhuma rede social, a não ser o WhatsApp e o YouTube. Então, essas são as ferramentas que eu tenho. Divulgue, por favor, para que outras pessoas tenham acesso, outros adventistas e outros cristãos em geral, ok? Muito bem, agora eu quero ler textos desse estudo de hoje. Até agora eu fiz leitura de textos que nós abordamos na semana passada para
para darmos uma direcionada naquilo que a gente disse, no caminho que a gente vai tomar agora, ok? Permita-me ler 2 textos diferentes, que não li a semana passada, mas para dar ênfase àquilo que eu já falei a semana passada. E você vai perceber que tem muitos textos do Espírito de Profecia, muitos textos de Ellen White sobre esse tema, e não dá para abordar todos, eu estou trazendo apenas alguns, ok? Por isso eu apelo para você continuar estudando, continue estudando. Ellen White diz: cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então, só então, a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Veja que ela está colocando aqui uma condição para que a chuva serôdia caia sobre nós. Qual é a condição? Ela diz: remediar os defeitos de caráter, purificar toda a alma da contaminação. Agora veja que a gente deu a ênfase na semana passada que a chuva serôdia faz exatamente isso também. Aperfeiçoar o nosso caráter. Então veja, aquilo que é prometido que a chuva serôdia fará, eu preciso já estar fazendo para recebê-la. Repito, a promessa daquilo que a chuva serôdia ainda fará quando a recebermos, se torna condição para recebermos a chuva serôdia, ou seja, ela vai transformar o meu caráter também. Não é só isso, mas ela também transformará o meu caráter, aperfeiçoará o meu caráter. Mas se eu já não estiver aperfeiçoando o meu caráter, nas palavras de Ellen White, remediar os defeitos de caráter hoje, purificar toda a contaminação do templo da alma hoje, eu não recebo a chuva serôdia. Ou seja, só quem já estiver se utilizando das bênçãos da chuva temporã, que também é para purificar o caráter. Percebe? Então a chuva serôdia vai purificar meu caráter? Sim, mas eu preciso já estar purificando meu caráter pelo poder de Cristo, através da chuva temporã, para que eu receba a chuva serôdia e o meu caráter continue sendo purificado. O que eu dei a ênfase a semana passada da segunda coisa? 2 coisas que foi vista nos discípulos quando eles receberam a chuva temporã: transformação de caráter e pregação do evangelho. Eu acabei de ler um texto sobre transformação do caráter. Se eu não remediar o meu caráter, os defeitos do meu caráter, eu não recebo a chuva serôdia. E agora um outro texto sobre pregação do evangelho, que você vai ver que eu preciso estar já na transformação do meu caráter e já preciso estar envolvido na missão para que eu receba a chuva serôdia. Olha esse texto. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra com a sua glória, que é representado pelo anjo de Apocalipse 18, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o quê? O que representa ser cooperador de Deus, na pregação do evangelho, obviamente. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração, consagração a quê? Ao serviço de Cristo, pregação do evangelho, cumprimento da missão. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Agora, no caso, obviamente você sabe, chuva serôdia, mas a chuva serôdia não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Então, percebe? Quando a chuva serôdia vier, eu vou ter meu caráter transformado. Mas isso também é condição para receber a chuva serôdia, ou seja, eu preciso já estar desenvolvendo o meu caráter. Quando o Espírito Santo vier em chuva serôdia, eu, além de transformação do meu caráter, eu vou pregar o evangelho. Mas é condição para receber a chuva serôdia eu já estar pregando o evangelho. Percebe? Então não é uma coisa ou outra. São as 2 coisas. Muitos pregadores têm dado ênfases equivocadas à chuva serôdia. E você precisa estudar para que você não só a receba, mas para que você também perceba que outros estão recebendo ao seu redor. Muito bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem não receber a chuva serôdia nesses últimos dias, não se salvará. Não há meio termo. Não há meio termo. Estou mencionando aquele grupo que estarão vivos nesses últimos dias, próximo da volta de Jesus. Ok? As pessoas que não receberão a chuva serôdia, quem não receber o Espírito Santo em plenitude, em chuva serôdia, não vai ter só um pouquinho do Espírito. Não há opção. Ou estaremos cheios do Espírito, ou sem nada do Espírito. Então, a semana passada, no meu estudo, eu dei ênfase sobre estar cheio do Espírito e qual é a consequência. Agora, a partir de agora,
nós vamos estudar a parábola das 10 virgens, como prometi no sábado, e você vai perceber que, além da Bíblia e do Espírito de Profecia profetizar que haverá uma dotação plena do Espírito Santo em chuva serôdia nos últimos dias, há também uma profecia dizendo que o Espírito Santo será retirado daqueles que não receberem a chuva serôdia, não há meio termo. Ok? Então agora, em pouquíssimas palavras, eu vou mencionar o que a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 25, o que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 25 sobre a parábola das 10 virgens. Nós temos 10 virgens, dessas 10 virgens, quantas dormem? Todas dormem, não são 5, todas dormem. Quantas acordam? 10 acordam. Acordam com um brado, eis o noivo. Das 10, 5 estão preparadas e 5 não estão preparadas. O que envolve a preparação? A preparação envolve a luz, na parábola, envolve a luz, ter a luz brilhando, a chama brilhando. Daqui a pouco eu vou mostrar para você digamos, usar uma expressão simples para você entender, uma lamparina que eu trouxe de Israel quando lá estive, e você vai perceber e entender talvez um pouquinho melhor o que Jesus queria dizer com aquela luz em relação às virgens, ok? Ali teria que ter o fogo e teria que ter o azeite, que era o combustível para o fogo, ok? 5 delas tinham o azeite de sobra, porque imaginaram, pode ser que ele demore. 5 delas não trouxeram azeite de sobra. Então a gente precisa entender. Bom, para terminar a parábola, 5 delas foram e se encontraram com o noivo, e as outras 5 não se encontraram, saíram para comprar, e quando voltaram já tinha passado as bodas e elas ficaram do lado de fora. Então a gente precisa detectar. Jesus contou essa parábola e se refere a que período da história? Se refere a quem especificamente? Cristãos, mas que cristãos especificamente? E precisamos detectar de maneira mais atenta esses símbolos. De maneira mais especial, o azeite. Aí você diz, não, mas eu já sei o que é o azeite. O azeite é o Espírito Santo. Não é só o Espírito Santo. E talvez por essa razão a gente não compreende bem a parábola das 10 virgens. Então, o que eu vou fazer? Ao invés, você percebeu que desde a semana passada, ao invés de eu pegar textos isolados do Espírito de Profecia e montar uma coxa de retalhos, por assim dizer, eu estou fazendo um estudo com base no contexto em que Ellen White escreve. Então, semana passada eu li um capítulo, fiz um estudo, aliás, com base no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos e com base no capítulo 18 do livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. E agora eu vou pegar também o livro Parábolas de Jesus, o último capítulo. O último capítulo, Ellen White descreve a parábola das 10 virgens. Então, ao invés de eu pegar um texto de Ellen White e não correr o risco de explicá-lo fora do seu contexto, não. Eu estou analisando todo o contexto do que Ellen White escreveu sobre o assunto determinado que eu estou abordando, para que a gente compreenda não só um texto, mas o texto dentro do seu contexto. Esse é o princípio de qualquer interpretação, seja da Bíblia, seja do Espírito de Profecia. Ok? Muito bem. Parábolas de Jesus, capítulo 29. Ellen White falando sobre a parábola das 10 virgens. Logo na página 222, ela escreve assim: as lâmpadas representam a palavra de Deus. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Então veja, Ellen White começa a descrever para nós os símbolos da parábola. Primeiramente a gente tem que saber isso. Então ela fala que as lâmpadas representam a palavra de Deus. E aí você sabe, tem um texto bem famoso em Salmo 119 que menciona exatamente isso. E ela diz que o óleo é símbolo do Espírito Santo. Você lê todo esse capítulo, e eu aconselho que você leia, você vai perceber que ela vai dando a interpretação e ela vai citando textos da Bíblia, porque ela não está inventando nada da cabeça dela, ela está pegando textos da Bíblia, e é comum essa interpretação de que o óleo simboliza o Espírito Santo e que a lâmpada representa a palavra de Deus. Como eu mencionei, essa é uma lâmpada que eu trouxe, a lâmpada da época que eu trouxe de Israel quando lá estive, ok? Então aqui dentro vai o azeite e o fogo sai por aqui. Só para você ter uma ideia do que Jesus está falando. Algumas são menores, outras são maiores, e era assim que funcionava na época, ok? Então o combustível para a luz era exatamente o azeite.
Então, como eu disse, 5 delas tinham não só azeite nas suas vasilhas, nas lâmpadas, mas 5 delas também, além do azeite na vasilha, tinha azeite de sobra para uma possível tardança, ok? Então, estamos desvendando os símbolos. Ellen White ainda continua. A história das 10 virgens, ilustrando pela experiência de Jesus, está no contexto essa frase, está vendo que tem reticências aí. Jesus conta a história das 10 virgens, ilustrando pela experiência delas a da igreja, que viveria justamente antes de sua segunda vinda. Então ela está mencionando que essa parábola que Jesus contou ilustra a experiência da igreja um pouco antes da segunda vinda. Eu vou fazer um sermão aqui no canal sobre a parábola das 10 virgens. Esse não é o meu objetivo hoje. O meu objetivo hoje é falar sobre a chuva serôdia dentro desse contexto do desenvolvimento do caráter, utilizando-me da parábola, ok? Especialmente aqueles que ficam sem o Espírito Santo. Mas quando eu fizer um estudo aqui sobre a parábola em si das 10 virgens, você vai perceber que Ellen White dá uma aplicação dupla para essa parábola. Por exemplo, eu já fiz um estudo aqui sobre as 3 mensagens angélicas e você pode analisar ali que entre as 2 primeiras mensagens angélicas havia o que Ellen White chama de clamor da meia-noite. Então, esse clamor da meia-noite é tirado exatamente dessa parábola. Então, Ellen White, no livro Grande Conflito, ela dá uma interpretação parcial para essa parábola por ocasião da experiência daqueles que passaram pelo desapontamento de 1844, na verdade um pouco antes do desapontamento de 1844, 22 de outubro, que ela chama de clamor da meia-noite. Agora, o cumprimento total dessa parábola, nós enxergamos que será agora, nos últimos dias. Ellen White está mencionando a igreja ilustra a experiência da igreja que viveria justamente antes da segunda vinda de Cristo. Ou seja, essa parábola representa a experiência nossa, da igreja de hoje, ok? Mas eu preciso ser mais específico, e Ellen White é mais específica. Toda a igreja, todo mundo cristão, especialmente os adventistas, somente os protestantes. A quem se refere essa parábola? Ela continua. Os 2 grupos de vigias, os 2 grupos de virgens, representam as 2 classes que professam estar à espera de seu Senhor. São chamadas virgens porque, olha essa frase, porque professam fé pura. A parábola das 10 virgens, ou essas 10 virgens, representam única e exclusivamente os adventistas do 7º dia. Essa parábola das 10 virgens não representa católicos, não representam protestantes, não representam espíritas, não representam budistas. A parábola das 10 virgens, essas 10 virgens representam o povo adventista do 7º dia que estará aguardando a volta de Jesus nesses últimos dias. Vou ler de novo esse texto, vai estar pequenininho aqui do lado. Os 2 grupos de vigias representam as 2 classes que professam estar à espera de seu Senhor. São chamadas virgens porque professam fé pura. Daqui a pouco vai ficar mais claro isso aqui. Por que eu estou dando essa ênfase? Vai ficar mais claro. Eu estou dizendo isso por causa do próximo texto que eu vou ler. Ela está dizendo, representam as 2 classes. Na igreja adventista do 7º dia hoje, nós temos 2 classes de cristãos. Pergunto, você faz parte de qual classe? Eu vou postar aqui no canal, não sei se no mês de abril ainda, talvez um pouco mais para frente. Mencionei naquele vídeo projeto escatológico. Vou postar aqui 14 características de adventistas que vão pular fora do barco, vão cair fora da igreja por ocasião da sacudidura. E a sacudidura é um dos temas que nós vamos abordar daqui a alguns finais de semana. Aguarde. Divulgue esses vídeos, por favor. Nós temos que fazer esses vídeos chegar ao maior número de adventistas possíveis. Disso depende o nosso preparo para o reino dos céus. Vou ler o próximo texto, que aí vai ficar claro o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo? As 10 virgens representam somente adventistas do 7º dia. Há 2 classes dentro da igreja adventista do 7º dia hoje. Ok? E eu tenho dito, todos nós somos o povo remanescente da profecia.
Mas dentro da igreja remanescente há um povo remanescente. E muitos não gostam muito de ouvir isso, mas é o que a profecia diz. Próximo texto. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Tem consideração pela verdade. Advogaram essa verdade. São atraídos aos que creem na verdade. São adventistas. Vou ler de novo. A classe representada pelas virgens loucas. Não está falando das virgens sábias. Está falando daquelas virgens que não estavam preparadas para a volta de Jesus. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Tem consideração pela verdade. Advogaram essa verdade. São atraídos aos que creem na verdade. Você tem alguma dúvida de que Ellen White está aplicando isso aos adventistas? São até atraídos aqueles que advogam a verdade, que creem na verdade. Então essas duas classes, essas 10 virgens, representam os adventistas do sétimo dia. Quando eu fizer o estudo aqui, um dia, sobre as 10 virgens, sobre a parábola das 10 virgens aqui, aí vou abordar só a parábola mesmo, dentro do escopo da parábola, você vai perceber que quando você vai entender o que significa as bodas. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas as bodas ocorrem antes da volta de Jesus, que fique bem claro. Lembre-se que Jesus contou uma outra parábola que na hora das bodas, o Deus, no caso, o rei entra nas bodas, no salão das bodas, os convidados estão todos lá e ele avalia as vestes. E ali, ao avaliar as vestes, toca fora um que não tinha vestes específicas para aquele momento. Ou seja, é antes da volta de Jesus. Mas isso, só colocando uma pimentinha aqui para aquilo que a gente vai estudar. O que eu quis mostrar para você até aqui? Quis mostrar para você até aqui que Ellen White está descrevendo de maneira bem pontual cada um dos símbolos. E ela está apontando até mesmo historicamente quando representa, ou a que representa esses dois grupos. Essas duas classes de virgens são os adventistas do sétimo dia, agora nos últimos momentos da história deste mundo. Ok? Continuemos. Por algum tempo não se notava diferença entre elas, entre esses dois grupos na igreja adventista. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Veja como está claro. Então agora não há diferença, a gente não vê diferença, embora... Veja, repito o texto que eu li anteriormente. Não são hipócritas. A gente não está falando... Talvez você conheça algum adventista que claramente não está nem aí para a igreja adventista, não está nem aí para Deus, não está nem aí para nada, não sei nem porque está na igreja. E alguns não gostam quando a gente cita, os pregadores citam essa frase, não sei nem porque está na igreja, porque é verdade. Seria mais interessante... Bom, não preciso nem falar de mim mesmo, o texto de Apocalipse 3 diz que é melhor ser frio ou quente e não morno, ok? Então uma pessoa que é frio dentro da igreja, ou que é morno dentro da igreja, é melhor que seja frio ou quente, mas não morno. O que eu estou dizendo é que a parábola das 10 virgens caracteriza os adventistas do sétimo dia. E Ellen White está dizendo que por algum tempo não se vê diferença. Não se vê diferença. Eu preciso estar atento. Você precisa estar atento. Avaliando-nos diariamente para ver de que lado a gente está. Porque tanto um grupo de virgens como o outro não são hipócritas. Professam a verdade. Abraçaram a verdade. Então, o que é isso? Engano. Podemos estar sendo enganados. Precisamos tomar muito cuidado. Outro texto. Quando se ouvir o clamor, veja que o texto anterior ela diz que não há diferença por um tempo. Quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo sair ao encontro, Mateus 25:6, muitos não estarão preparados. Estão destituídos do Espírito Santo. Agora eu tenho uma pergunta para você. E agora o estudo esquenta. O que é estar destituído do Espírito Santo? Ela está dizendo, quando vier o clamor, eis o noivo, muitos não estarão preparados. E aí ela diz, estarão destituídos do Espírito, ou seja, estarão sem o Espírito. E o que é estar destituído do Espírito? Perceba que a semana passada a minha ênfase foi como receber o Espírito e as suas consequências. Hoje a ênfase é o contrário. É retirada do Espírito.
Então eu pergunto, o que é estar destituído do Espírito? Ellen White, continuando o texto, você está percebendo aí nos slides que é uma continuação das páginas, né? E a Ellen White vai nos mostrar então o que é estar destituído do Espírito. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento, não é a força. No homem, implantando, o que está escrito aí? Implantando natureza nova. Mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Então pare e pense nesse texto. Vou colocar de novo aqui na tela, vou ler bem pausadamente, preste muita atenção. Se nesse momento tiver alguém aí, de repente, tirando a sua atenção, pare tudo. Preste atenção nesse texto. Vou pôr de novo. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento. Ele não força nada. E qual é o trabalho? Qual é o trabalho? Implantando no coração do homem uma nova natureza. Mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Então, o que é uma obra superficial? O que é uma obra superficial? Ela está dizendo qual é o trabalho do Espírito Santo. E o trabalho do Espírito Santo é colocar dentro de nós uma nova natureza, que é a natureza espiritual, que Jesus diz em São João capítulo 3, vocês precisam nascer de novo. Colocando em nós uma natureza espiritual, é o que o Ellen White está dizendo que é o trabalho do Espírito Santo. Natureza nova, natureza espiritual. Aí logo depois ela diz que essas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. O que é uma obra superficial? A obra superficial é não permitir que o Espírito Santo implante essa natureza nova. O que é isso, senão a mesma coisa do que eu disse no estudo anterior, com outras palavras? O que eu disse no estudo anterior, com outras palavras? A minha ênfase no estudo anterior é que o nosso caráter precisa ir sendo desenvolvido quando nos convertemos e recebemos então a chuva temporã. E o nosso caráter precisa ir sendo desenvolvido. O que é esse desenvolvimento do caráter, senão a implantação, por meio do trabalho do Espírito Santo, de uma nova natureza em nós? Eu gostava das coisas do mundo, agora não gosto mais. Isso é o que a Bíblia chama de conversão. O que é conversão? Quem já tirou carta sabe como é, drive license. Eu estou numa direção e faço a conversão. O que estava na minha direita, agora está na esquerda. O que estava na esquerda, agora está na direita. O que eu amava, agora eu detesto. O que eu detestava, agora eu amo. Então Deus implanta, através do Espírito Santo, uma nova natureza em nós. E o que é uma obra superficial que as virgens loucas fizeram? Se contentaram com um trabalho limitado do Espírito Santo. Não permitiram que o Espírito Santo transformasse o caráter. Nas palavras desse texto, não permitiram que o Espírito Santo implantasse dentro deles uma nova natureza. Percebe isso? Percebe que Ellen White está falando a mesma coisa do que a gente já leu no livro Atos dos Apóstolos e Conselhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, mas agora de uma forma diferente. Por quê? Porque ela está falando da perspectiva da retirada do Espírito. Olha esse outro texto. Não se entregaram à operação do Espírito. Não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. Então, não só o Espírito Santo coloca uma nova natureza em nós, ele quebranta a velha, ele quebranta a natureza antiga. E Ellen White está mencionando agora as virgens loucas. Qual é a característica delas? Não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. Não permitiram que o Espírito Santo não só implantasse uma natureza, mas não permitiram que o Espírito Santo quebrasse a antiga. Continuaram gostando das mesmas coisas. Isso é estar destituído do Espírito. O que é estar destituído do Espírito? Estar destituído do Espírito é o Espírito trabalhar comigo e eu não permitir. Eu me converti, eu me batizei, tenho o meu nome escrito no livro da igreja, mas eu não tenho permitido que o Espírito Santo me transforme. Irmãos, o problema, pode parecer estranho o que eu vou dizer, o que eu tenho dito já há muitos anos. O problema não é o pecado. Jesus Cristo já solucionou o problema do pecado. O problema nosso não é mais o pecado. O problema agora é a gente aceitar que o Espírito Santo quebre a nossa natureza e coloque dentro de nós a natureza espiritual, ou que fortaleça cada vez mais a nossa natureza espiritual e que vai eliminando cada vez mais os nossos gostos ou a nossa natureza pecaminosa.
Então, o que é estar destituído do Espírito? Estar destituído do Espírito é não permitir que o Espírito Santo opere essa transformação do nosso caráter. Então, quando o Espírito Santo vier em chuva serôdia, muitas pessoas não deram ouvidos para as atuações do Espírito na chuva temporã. Não vão receber a chuva serôdia. E como eu li a semana passada, não só não vão receber, mas não vão detectar, não vão perceber que os irmãos ao lado deles estão recebendo a chuva serôdia. E como eu disse, vão até criticá-los. E é isso que caracteriza também a sacudidura que a gente vai estudar daqui a alguns finais de semana. Muito importante isso. Se eu e você... Deixa eu colocar a coisa um pouquinho diferente. Analise a sua vida. E veja se você continua gostando das coisas carnais. Se você continua gostando das coisas carnais, é porque o Espírito Santo não está conseguindo transformar você. E se o Espírito não está conseguindo transformar você, não é culpa dele. É culpa nossa se ele não está conseguindo nos transformar. Entende isso? E a chuva serôdia virá. Se nós continuarmos assim, a chuva serôdia virá e nós não receberemos, não reconheceremos e vamos perder a nossa alma. Outro texto. Quando despertos de sua indiferença, discernem sua destituição e rogam a outros que lhes supram a falta. Eu tenho certeza que você não entendeu esse texto. Eu vou colocar de novo aqui pequenininho e vou ler de novo. Lembre-se, a Ellen White está explicando a parábola das 10 virgens. Num dado momento na parábola, quando se ouve a voz, eis o noivo, 5 virgens se levantam, estão preparadas, e 5 não. Essas que não estão preparadas dizem, nosso azeite acabou, dá pra gente o seu azeite, divide com a gente o seu azeite. Elas dizem, não posso dividir, porque senão a gente também vai ficar sem. Então vai procurar para comprar, ok? E é nesse contexto que Ellen White cita essa frase aqui, ó. Quando despertos de sua indiferença, vai ser tarde demais, porque o grito já vai estar, eis o noivo. Quando despertos de sua indiferença, está falando das virgens loucas, discernem sua destituição. O que eu falei que o que é estar destituído do Espírito? É não permitir que o Espírito transforme o caráter. Mas essas pessoas só vão discernir, só vão perceber que realmente não tem o Espírito, ou seja, perceber que não transformaram o caráter, que não permitiram que o Espírito Santo transformasse o caráter, só vão descobrir quando vier o grito, eis o noivo. E vai ser tarde demais. Ellen White diz. Quando despertos de sua indiferença, discernem sua destituição do Espírito e rogam a outros que lhe suplam a falta. Foi o que as 5 virgens fizeram. Divide o seu... Não tem como dividir. Não tem como dividir. Agora eu tenho uma pergunta para você. Será que quando essas 5 virgens pedem para as outras 5, dá o azeite, dá o óleo, será que elas estão pedindo o Espírito? Será que aqui na parábola representa única e exclusivamente o Espírito Santo, ou será que esse óleo representa outra coisa? Olha o que Ellen White diz. Todavia, o caráter não é transferível. Ninguém pode crer por outro. Ninguém pode receber por outro o Espírito. Ninguém pode dar a outrem o caráter que é fruto da operação do Espírito. Então, o que representa o azeite? Vou pôr de novo esse texto bem pequenininho aqui. O que representa o azeite? Representa o caráter. E Ellen White diz, o caráter não é transferível. Representa a fé. Ninguém pode crer por outro. Representa o caráter que o Espírito dá, que o Espírito opera. Então, se eu estou pregando para alguém que não está nem aí para a vida espiritual, que não está nem aí para a transformação do seu caráter, é hora de rever o seu cristianismo e a sua fé. É hora de rever. Por quê? Porque quem não fizer bom uso da chuva temporã e estiver com o seu caráter já sendo desenvolvido, vai perder o espírito que tem. Aos que não têm, lhe será dado. E aos que têm, até o que têm, lhe será tirado. Esse texto, Ellen White está dizendo, reforçando aquilo que a gente disse desde o sábado passado. O caráter cristão precisa estar sendo desenvolvido. Nós precisamos utilizar a chuva temporã para isso.
senão nós não vamos receber a chuva serôdia. Eu e você precisamos usar o Espírito. Na verdade, precisamos permitir que Ele nos use. Quando eu digo usar o Espírito, é no sentido de utilizar a bênção que Deus já deu, chuva temporã. Senão nós não estaremos preparados para a chuva serôdia. Se você ouve pregações, se você, na sua mente, como eu no passado, acredita que você deve esperar simplesmente e a chuva serôdia vai vir e vai transformar, aí ela vai transformar o seu caráter, você não estará preparado. E deixa eu fazer algumas perguntas aqui para você. O que você pensa da reforma de saúde? Eu vou fazer aqui algumas perguntas fundamentais para que você detecte se realmente você está percebendo as melhoras que precisam ser feitas no seu caráter pelo poder do Espírito Santo, nada pelo nosso próprio poder. Você tem dado ouvidos à reforma de saúde? Quanto tempo você é adventista e você não mudou nada no que se refere aos princípios da reforma de saúde estabelecidos por Deus através de Ellen White? Quais os cultos que você frequenta na igreja? Só de sábado? Ou você vai também no culto de quarta e no culto de domingo? Nos pequenos grupos, você também toma parte nos pequenos grupos? Ou não? Você passa quanto tempo em frente da sua televisão? Assistindo futebol, assistindo novela, assistindo filmes, seriados, séries? Quanto tempo? Que tipo de livro você lê? Livros espirituais? Bíblia, especialmente Espírito de Profecia? Quais os lugares que você tem frequentado? Você é aquele tipo de jovem que pensa que não tem problema ir para o cinema? Não tem problema ir para o teatro? Você, minha querida irmã, que tipo de roupa você está vestindo? Você acha que não tem problema usar um brinquinho, uma gargantilha, uma tornozeleira, uma pulseira? Joias, pinturas, maquiagem? Tudo isso tem a ver com a transformação do meu... Não se iluda, não se iluda. Nós não podemos esquecer a aparência por darmos ênfase à essência. A essência e a aparência devem andar juntas. Nós precisamos sim ser cristãos, mas precisamos também parecer cristãos. As duas coisas precisam andar juntas. A minha ênfase é, com base no que Ellen White está dizendo, se eu não aproveitar a chuva temporã e permitir que o Espírito Santo esteja moldando meu caráter, eu não estarei preparado para a chuva serôdia. E eu vou me perder, porque não há uma segunda opção. Ou eu estarei cheio do Espírito, ou não estarei com o Espírito de jeito nenhum. Continue lendo os últimos textos. Numa crise é que o caráter é revelado, diz Ellen White. Veja, a crise não forma o caráter. A crise revela o caráter. Estamos numa crise, numa pandemia de coronavírus. Agora, nesse momento, ou quando começou, você se sentiu abalado, abalada? Você sentiu que estava preparado? Se fosse os últimos momentos e se Jesus realmente estivesse voltando agora, você estaria preparado? Você estaria preparada? Veja, o caráter se revela numa crise. Se nessa crise agora, com o coronavírus, Deus revelou para você que o seu caráter não está pronto, por favor, dê ouvidos ao chamado do Espírito Santo e permita que ele vá transformando o seu caráter. Ellen White continua. A grande prova final virá, quando virá? No fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades do Espírito. Permita-me ler esses dois últimos textos juntos. Vou colocar os dois juntos aqui agora. Numa crise é que é revelado o caráter. A grande prova, ou a grande crise final, virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades do Espírito. O que Ellen White está dizendo? Ellen White está dizendo que o caráter se revela numa crise. Essa crise que a gente está passando agora, como eu disse, não é o final ainda. Ela está dizendo que a crise final, a prova final, vai vir próximo do fechamento do tempo da graça, quando não vai ter mais tempo. Quando a parábola das 10 virgens efetivamente se cumprir,
não vai haver mais tempo para aquelas 5 ou aquele grupo de adventistas que não estiveram se preparando durante a sua vida. Não vai haver mais tempo. Por quê? Porque logo depois fecha a porta da graça, acabou o tempo. Então hoje é o tempo, hoje é o tempo. Deus está permitindo que essas crises, preguei recentemente numa igreja aqui, antes de estar fechada pelo coronavírus, e falei sobre gotas de pragas. Ellen White, no livro Eventos Finais, ela fala que antes do fechamento da porta da graça, obviamente as 7 últimas pragas caem depois do fechamento da porta da graça, mas antes do fechamento da porta da graça, Ellen White diz que estariam já caindo gotas das pragas de Deus. Com que objetivo? Chacoalhar o mundo e o seu povo, seus filhos. Por quê? Porque a última prova vai ser tarde demais. Se a gente esperar ser chacoalhado só na última, já não vai ter mais tempo. Por quê? Porque o fechamento da porta da graça vem logo depois. E é sobre isso que nós vamos tratar no próximo sábado. Hoje é quarta, estou postando hoje à noite esse estudo, quarta-feira, mas no próximo sábado eu vou começar a estudar sobre o fechamento da porta da graça, começar estudando da perspectiva do Espírito Santo. Eu tenho uma pergunta para você. Você acha que a porta da graça se fecha primeiro para os adventistas? Quando eu digo a porta da graça, óbvio, a porta da graça para o planeta se fecha de uma maneira estanque, num momento só, ok? Mas vou usar uma outra expressão para não confundir você. Você acha que a porta da oportunidade se fecha de maneira individual, mesmo enquanto o camarada ainda está vivo? Será que se fecha primeiro essa porta da oportunidade para adventista? Sábado, não perca. Terminando. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade não acompanhada do Espírito Santo não pode vivificar a mente, nem santificar o coração. Pode estar-se familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Veja que é Bíblia e Espírito Santo. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para discernir a verdade do erro e serão presas das tentações sutis de Satanás. Texto claro. Bíblia, Espírito Santo. Se o Espírito Santo não pega o conhecimento bíblico que a gente tem e coloca no nosso íntimo, transformando a nossa natureza nos textos anteriores que ela mencionou, não adianta nada. Agora, me permita chamar uma atenção aqui, a sua atenção para essa frase dela. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para discernir a verdade do erro e serão presas das tentações sutis de Satanás. Ela usa esse mesmo argumento quando ela fala da importância do regime alimentar apropriado, da alimentação. E eu tenho dito, já fiz aqui um sermão sobre as 3 maldições. Procure aqui, eu vou deixar o link aqui em cima. Ou aqui. Um cartãozinho aqui. Eu fiz um sermão aqui falando exatamente no final do meu sermão, falando sobre a importância da reforma de saúde. E eu mencionei lá que muitas pessoas pensam que a gente precisa ser vegan. Não, a gente não precisa ser vegan. Dá uma olhada lá, eu repito, você vai achar aqui no meu canal as 3 maldições e 3 mensagens. É muito interessante aquele estudo. Fiz agora recente, no finalzinho de março agora. Ellen White menciona, repito, esse mesmo argumento para dizer que se a gente não se preocupar com a alimentação, nós não vamos ter uma mente limpa para discernir, nesses últimos dias, as artimanhas específicas que Satanás estará introduzindo no meio cristão e atacando os adventistas do sétimo dia. Então, o plano de Deus com respeito à reforma alimentar não é uma boa saúde, embora isso é importante, mas não é uma boa saúde, é uma boa mente, uma mente limpa para a gente compreender a vontade de Deus. Mas isso você pode ver com detalhes no sermão que eu estou mencionando aí. Para terminar, então, mais alguns textos do livro Parábola de Jesus. Ela está falando sobre a retirada do Espírito Santo das 5 virgens e o Espírito Santo presente com as outras 5. Sois excluídos do céu por vossa própria inaptidão para a sua companhia. As pessoas que forem destituídas do Espírito, para usar a expressão que ela está usando desde lá, destituídos do Espírito, estão sem o Espírito. As pessoas que perderam o Espírito se perderão, e ela está dizendo, sois excluídos do céu por vossa própria inaptidão para a sua companhia. Deus já estabeleceu os princípios dele na palavra de Deus. Como vai ser a vida no céu?
Então ele quer que a gente viva a vida que a gente vai ver no céu aqui, começando aqui já. Então, se a gente não mudar o nosso caráter pelo poder do Espírito, colocar a frase um pouco diferente, se a gente não permitir que o Espírito transforme o nosso caráter, como é que a gente vai querer ir para o céu? A gente vai ser infeliz lá, se Deus levasse a gente para lá. Então é preciso a gente adequar o nosso caráter, adaptar o nosso caráter, permitir que o Espírito Santo transforme o nosso caráter para a gente viver num céu puro, porque o céu é totalmente diferente do que a gente vive aqui. Então por que Deus não vai levar alguns para o céu? Porque ele é tirano? Porque ele faz escolhas? Não, porque a gente mesmo nos exclui, nós nos excluímos, por causa a nossa letargia, a nossa lentidão de permitir que o Espírito Santo nos transforme. Outro texto, não podemos viver apartados de Cristo aqui e ainda assim estar aptos para a sua companhia no céu. Lembrando que a atuação do Espírito nada mais é do que a atuação de Jesus em nós. Os últimos, olha, antes de eu ler esse texto aqui, você lembra as duas ênfases que eu dei desde o estudo anterior, que vem como resultado da atuação do Espírito, transformação do caráter e pregação do Evangelho. Ok? Agora ela termina esse capítulo dando exatamente essa ênfase. Até aqui ela falou muito de transformação do caráter. E aí ela vai dar essa ênfase também em relação à pregação do Evangelho, agora no final da explicação que ela está fazendo da parábola das 10 virgens. Ela diz: os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória, revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. Percebe nesse texto? A mensagem a ser dada, a pregação do Evangelho é uma revelação do caráter de amor de Deus. São as duas coisas. É a dotação do Espírito Santo. Eu não posso dizer, como muitos pregadores adventistas infelizmente têm dito, a chuva serôdia virá e vai nos capacitar para a pregação do Evangelho. Sim, isso é só um aspecto. Agora, o outro aspecto é a transformação do caráter. E essas duas coisas, pregação do Evangelho e transformação do caráter, é preciso já estar em andamento enquanto eu recebo a chuva temporã. Senão, se eu ficar esperando a chuva serôdia, sem fazer nada, eu vou perder a minha alma. Então, que tenha ficado claro para vocês, nesses últimos dias, nós precisamos já estar em desenvolvimento do nosso caráter em chuva temporã, para que a gente esteja apto para a chuva serôdia. E quando vem a chuva serôdia, isso só vai ter continuidade. Nós vamos continuar desenvolvendo nosso caráter e nós vamos continuar pregando o Evangelho, assim como estávamos quando estávamos recebendo apenas a chuva temporã. Repito o que disse no começo. Não pense que a chuva serôdia, quando vier, já encontrará o nosso caráter transformado. Não. O nosso caráter será transformado desde que nos convertemos em chuva temporã, recebemos a chuva temporã, até o fechamento da porta da graça, ok? Muito bem, agora eu tenho 2 textos para terminar. Já terminei a explanação do que Ellen White expôs sobre a parábola das 10 virgens no livro Parábolas de Jesus. Agora eu vou falar um pouquinho, 2 textos apenas, 2 textos sobre a retirada do Espírito. Tem muito texto sobre isso. Eu vou continuar lendo alguns desses textos no sábado, agora no nosso próximo estudo, porque eu vou falar sobre o fechamento da porta da graça da perspectiva do Espírito Santo, ok? Ou seja, o Espírito Santo se retira de algumas pessoas e a porta da graça já fecha para elas. Ou a porta da oportunidade já fecha para elas. É isso que o Espírito de Profecia deixa muito claro, antes mesmo do fechamento da porta da graça. Deixa eu explicar isso aqui. O fechamento da porta da graça vai ser geral, ok? Quando Jesus termina a sua intercessão, fecha a porta da graça. Mas antes, algumas pessoas já vão ter fechado a porta da oportunidade individualmente para elas. Quer saber como? E aí eu tenho uma pergunta para você. Será que os adventistas estão incluídos nisso? Será que eles correm maior risco? Não perca o estudo da semana que vem. Ela diz, eventos finais. Livro Eventos Finais. O Espírito de Deus, insultado, rejeitado, injuriado, já está se retirando da terra. À medida que o Espírito de Deus se for afastando, a cruel obra de Satanás se efetuará em terra e mar. Ela escreveu isso há mais de um século atrás. E ela disse, o Espírito de Deus já está se afastando. Você se lembra quando eu fiz o estudo aqui sobre as 3 mensagens, 3 maldições e 3 mensagens? Eu já mencionei alguma coisa quando o Espírito Santo e os anjos estavam se afastando das igrejas lá no passado. Lembra-se disso? Até falei um pouco também quando eu falei sobre a lei dominical não vem do Papa. São os vídeos que eu espero que você já tenha assistido. Ellen White está mencionando que naquela época o Espírito Santo já estava se afastando. E quando se afasta,
E por que ele se afasta? Porque o Espírito é insultado, rejeitado, injuriado. Ele fala, fala, fala e a gente rejeita. Então já está se afastando, ok? Já está se afastando. Já está se retirando da terra. Mas vai ter um momento que ele vai se retirar totalmente. É o último texto que eu leio agora, Patriarcas e Profetas. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará esse tempo de angústia. Vamos dar aqui também sobre o tempo de angústia. Então, quando Cristo termina a sua obra no santuário, ter-se-á então decidido o caso de toda a alma, e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado. Ao deixar Jesus sua posição como intercessor do homem junto a Deus, faça o solene anúncio, Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Aí ela termina dizendo, então, o espírito repressor de Deus é retirado da terra. Então, esses dois textos precisam estar bem claros na sua mente. Um dos textos, eventos finais, ela diz que o Espírito Santo já está se retirando. Eu estou fazendo uma ponte para o que eu vou estudar semana que vem. Algumas pessoas já têm perdido a atuação do Espírito em suas vidas, individualmente falando. Embora o Espírito vai ser retirado quando Jesus termina a intercessão, embora o Espírito vai ser retirado quando se fechar a porta da graça, na verdade o fechamento da porta da graça é exatamente isso, é retirado do Espírito completamente, porque Jesus já terminou a sua intercessão, já terminou o julgamento investigativo pré-advento lá no céu, não tem mais casos, os casos todos já estão definidos. Então o Espírito Santo não tem mais o que fazer na terra, é retirado dos ímpios. Mas Ellen White disse que o Espírito Santo, mesmo antes do fechamento da porta da graça, já está se retirando. Pense sobre isso, que a gente vai estudar semana que vem. Quando Noé pregou para os antediluvianos, quando é que se fechou a porta da graça para eles? Pense nisso. Noé pregou 120 anos. Quando é que teve um momento que eles não podiam mais escolher? Estava fechada a porta da graça para eles. Eu vou responder essa pergunta no sábado que vem. Mas, enquanto isso, responda aí a pergunta. Deixa aqui nos comentários. Quando se fechou a porta da graça para os antediluvianos? Quando? Aí você escreve aqui nos comentários. Quando aconteceu isso? E aí eu acho que você vai se surpreender no sábado que vem. Mas deixa aqui nos comentários a resposta para essa pergunta. Deus abençoe você. Que nós estejamos nos desenvolvendo nosso caráter. O que Jesus espera de nós é honestidade, sinceridade. Que ele, através do Espírito, possa abrir a nossa mente para a gente enxergar a nós mesmos. Quem nós verdadeiramente somos. Analise, quando as pessoas disserem alguma coisa de você, analise. A pessoa pode estar certa em relação a você. Olha, você é isso. Olha, a pessoa pode estar certa. Então analise você mesmo. Olhe para você mesmo e veja aquilo que você precisa mudar. E quando você analisar, perceber coisas que você precisa mudar, coloque o seu joelho no chão. E como Jacó, implore. Mas implore mesmo. Rogue com lágrimas, pedindo para que ele transforme você, para que ele mude você. Senão nós não estaremos prontos para a chuva serôdia. Deus abençoe você. Por favor, espalhe esses vídeos. E vamos caminhando aqui no mês de abril, estudando os temas de escatologia. Deus abençoe você. Canal A Busca.